descansa a minha alma, dele me vem a salvação. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Minha alma só em Deus descansa, dele vem a minha esperança. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, o meu abrigo, o meu refúgio está em Deus. Povo de Deus, em todo o tempo ponde nele a vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações. Só em Deus descansa, ó minha só em Deus descansa, ó minha alma. Só em Deus descansa, ó minha Só em Deus descansa a minha alma, dele me vem a salvação. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Minha alma só em Deus descansa,
dele vem a minha esperança. Ele é o meu refúgio e salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, o meu abrigo. O meu refúgio está em Deus. Povo de Deus, em todo o tempo ponde nele a vossa confiança. É Cristo quem nos convida, vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. É Cristo quem nos convida,
Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, é aqui que nos convida para a ceia do Senhor, esta refeição de aliança, de amor, de comunhão com Deus, com Cristo, à qual somos convidados como seus filhos e queremos também participar da melhor maneira, com o espírito, digamos, preparado, disponível. Por isso precisamos também de pedir perdão ao Senhor das nossas faltas. Quantas vezes nós estamos disponíveis para esta aliança com o Senhor, por palavras, obras e omissões, ofendemos a Deus e ofendemos o próximo. Confessemos com humildade os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. E agora demos glória a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: eu ouvia as invectivas da multidão, terror por toda a parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez
ele se deixa enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do Universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa causa e recaíram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. A vós, Senhor, elevo a minha súplica. No momento propício, meu Deus, pela vossa grande bondade, respondei-me em prova da vossa salvação. Tirai-me do lamaçal para que não me afunde. Livrai-me dos que me odeiam e do abismo das águas. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Vós humildes, olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e
o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Louvem no céu e a terra os mares e quanto neles se move. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor, atendai-me, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado por uma transgressão à semelhança de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vós também dareis testemunho de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos diga às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que estiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Mas há aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Irmãos, as leituras de hoje são de facto um convite do Senhor, de facto à perseverança neste testemunho de Jesus, neste testemunho de Deus, mesmo perante a adversidade que por vezes, perante a qual somos por vezes atacados ou tocados. O profeta Jeremias, nesta primeira leitura, falava desta perseguição, porque denunciava Jeremias o pecado, a falsidade de culto do povo de Deus, de quem são as autoridades religiosas. Dizia, terror por toda a parte, denunciai-o, denunciai-o. Talvez ele se deixe enganar, que assim poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como poderoso herói, e os meus perseguidores cairão vencidos. Esta certeza que habitava Jeremias é uma certeza que habitava nele pela ação do Espírito de Deus. Porque exteriormente, se houvesse alguém que fosse, entre aspas, um bom senso humano, poderia dizer: não vale a pena, todos são contra ti. No fundo, como Jesus Cristo, toda a gente praticamente abandonou Jesus, abandonou Cristo. Até grande parte dos apóstolos e os discípulos, olhando para Jesus, dizia, era como a ovelha levada ao matadouro. Diante dele se virava a face. Não tinha rosto humano. Mas qual era, de facto, a força destes homens? Eram homens que tinham uma ligação profunda a Deus. E por isso conseguiam ter esta força de que percebiam que de facto o Senhor não lhes faltaria. Dizia também, Senhor do Universo, que sondais o justo e perguntais os rins e o coração. Eu posso saber o castigo dareis a essa gente, pois a vós confiei em minha causa. Cantai ao Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos do perverso. Esta expressão, de facto, deste Deus que no fundo, como dizia também no Evangelho, que não esquece o seu povo, que não esquece de facto a exigência de ser discípulos de Jesus Cristo. Por vezes, ser discípulo de Cristo implica uma perseguição. Perseguição no sentido, pode não ser, digamos, para matar, mas às vezes a crítica, por de facto os valores que de facto o Evangelho, digamos, traz consigo, são valores que não são, digamos, pode ser assim, estão na moda, não é? Os valores que muitas vezes estão na moda é este: salve-se quem puder, cada um por si. E os valores, digamos, de Jesus Cristo não é salva quem puderes. Salva nem que tenhas de, digamos, carregar com o fardo do teu irmão, com aquele que te ofende, seja o teu esposo, seja a tua esposa, seja para quem trabalhas. E tens esta certeza também, como dizia hoje este salmo. Dizia, vós humildes olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Esta expressão que podemos ouvir no fundo do nosso coração, através de uma oração mais profunda, não é? É necessário muitas vezes, os momentos de tribulação são momentos em que somos chamados a aproximar-nos mais do Senhor e pedir uma fé adulta como Jeremias, como os apóstolos.
Porque muitas vezes a nossa fé ainda não é uma fé suficientemente adulta. Basta uma pequena contrariedade para nós vacilarmos, não é? Ou então, por vezes, não temos a fé suficiente para poder confiar no Senhor, experimentar que Deus não abandona aqueles que o procuram. Dizia São Paulo hoje aos Romanos, assim como só um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens. Entretanto, o pecado reinou de Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado um só pereceram muitos, com muito mais razão a graça de Deus, do contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, nos se concedeu com abundância a muitos homens. Ou seja, de que de facto este dom gratuito, que é de facto o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, tem muito mais força do que o pecado. Não é? E isso, irmãos, implica da nossa parte procurar também a ajuda da Igreja, dos sacramentos da Igreja, não é? Como o sacramento da reconciliação, que no fundo muda o nosso coração para confiarmos em Deus como um filho confia no Pai, não é? Quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem nos poderá separar? Nem a tribulação, o perigo ou a espada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E esta verdade só podemos ter como certa se de facto fizermos silêncio e deixarmos que Deus fale no mais íntimo do nosso ser. Não é? Não é fácil fazermos silêncio no tempo de hoje e escutarmos o Senhor, como Jeremias teve de fazer silêncio, como o próprio Jesus teve, que no momento em que todos praticamente o abandonavam, em que estava prestes a ser levado a tribunal, diz, digamos, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É necessário, de facto, vigiar e orar para, de facto, sentirmos, de facto, esta presença de Deus no meio de nós. Diz o Senhor, não tenhais medo dos homens, pois nada encoberto não venha a descobrir-se, nada oculto que não venha a conhecer-se. Não temais. Temei antes, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não ter medo, de facto, perante, se calhar, as dificuldades que podem vir para o nosso corpo, se calhar para o nosso conforto, pode ser assim, daquilo que é sermos cristãos, sermos discípulos de Cristo. Porque mais vale, digamos, padecer o nosso corpo do que padecer a nossa alma, não é? No fundo, o reino de Deus, vender o reino de Deus, no fundo, é vender aquilo que é Jesus Cristo. Não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. Todo aquele que estiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. O Senhor intercede por nós e vê no íntimo do nosso coração se nós, nossa família, o nosso trabalho, nossa vizinhança, damos sinais de amor sincero a Cristo, de amor a Jesus, que implica o perdão, que implica muitas vezes mudar a outra face, que implica muitas vezes não negar aquilo que são as nossas raízes cristãs, o nosso respeito pela vida humana, seja em que circunstâncias for, o Senhor, se vir isso no nosso coração, também intercederá por nós. Não deixará que a nossa fé vacile. No fundo, como disse a São Pedro, queriam que de facto fosses também tu, caísse, achasse cair na tentação, mas eu intercedi por ti, para que não caísses perante a tentação, não se deixasses vencer por ela. Por isso, irmãos, que realmente louvemos o Senhor, que nos coloca neste tempo muito concreto, um tempo em que somos chamados a estar profundamente unidos a Cristo. Tenho dito várias vezes que este tempo é uma espécie de teste de esforço. Não é fácil. Teste de esforço. Esforço quê? Para o nosso coração. Teste de esforço. Quer dizer, perante tudo aquilo que está a ser abalado, não é? Nossas vidas estão profundamente modificadas, os esquemas das nossas famílias, das nossas convivências, não é? Se calhar, há uns de nós, as nossas férias,
outras coisas mais, outros se calhar até perderam o seu trabalho, ou nem sequer conseguem arranjar trabalho nesta circunstância. Há uma coisa que permanece, que é a fidelidade de Deus sobre nós. E é por isso que hoje o próprio Cristo se irá oferecer por nós, dizer: isto é o meu corpo entregue por vós, isto é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança, para que nós, nesta certeza deste amor de Deus infinito sobre nós, possamos alicerçar, de facto, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Que o Senhor nos dê esse dom da fé, porque muitos irmãos nossos estão à espera do nosso testemunho, para poderem também eles acreditar no Senhor Jesus Cristo e na força da sua Páscoa e da sua ressurreição. E agora, irmãos, com confiança e como filhos de Deus, proclamemos a nossa fé, que é a fé da Igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo do seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, em Cristo, elevemos as nossas preces ao Senhor, que pela sua grande misericórdia pode libertar a vida dos pobres, e peçamos com fé: Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelo nosso Bispo, presbíteros e diáconos, para que dirijam a Igreja da nossa paróquia com sabedoria no caminho da santidade e da salvação, oremos, irmãos. Pelos governos e autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos e não se sirvam do poder em seu proveito, oremos, irmãos. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar, para que o façam segundo o Evangelho e defendam corajosamente quem é mais fraco, oremos, irmãos. Por aqueles a quem Deus chama no seu íntimo, para que busquem com ardor os bens eternos e se declarem por Jesus em toda a parte, oremos, irmãos. Por nós próprios, que escutamos a palavra, para experimentarmos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados, oremos, irmãos. Senhor, nós temos confiança em vós. Rezamos neste dia também por todos os 5 candidatos ao presbitério da nossa Diocese, que irão ser ordenados no próximo domingo, à tarde, os Jerónimos, para que de facto tenham esta fortaleza e alegria de dar testemunho de Jesus Cristo
e do seu mistério da sua Páscoa, oremos, irmãos. Rezamos também nesta Eucaristia, de forma especial, em ação de graças, pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus, em ação de graças pela intercessão de São José. Oremos, irmãos. Rezamos hoje também nesta Eucaristia, pelas melhoras do doente, Paulo Coelho. Oremos, irmãos. Rezamos ainda pelos nossos irmãos a que o Senhor já chamou, nomeadamente António Alberto Carvalho Silva Vieira, António de Jesus Fernandes, Ana Paula Boiol, 30º dia, Luís Moura dos Santos, Adelaide Réfega, Alfredo Garcia Balsa, para que o Senhor tenha a todos no seu eterno descanso. Oremos, irmãos. Reunidos, Pai Santo, em Assembleia, celebramos a grande indulgência que veio até nós em vosso Filho Jesus Cristo e vos pedimos que, por seus méritos infinitos, nos perdoeis todos os pecados e as suas penas. Por Cristo nosso Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus. Não procuro a Cristo nas alturas, nem o encontrarei na escuridão. Sinto que Jesus está juntinho a mim, dentro do meu ser, no coração. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus. Vou contar-lhe toda a minha vida, como a um amigo falarei. Eu não sei se é Ele que habita em mim, ou se sou eu já que habito nele. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto que até eu lhe posso tocar. Aqui está Jesus. Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma boa ação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna
e na sua ascensão abrir-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, vos emitistes à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e seus bispos auxiliares, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém. 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 Nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos rezar como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, e quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, a nossa língua que podemos mas és a nossa palavra. Irmãos, vamos preparar para receber a comunhão. Ela será realizada como temos feito ultimamente, ou seja, cada pessoa para receber a comunhão não precisa de sair do seu lugar. Em primeiro lugar, virá um elemento da equipa de acolhimento para colocar o desinfetante nas mãos. Depois irão receber a comunhão nas mãos, não saindo do vosso lugar. E depois, aqueles que não quiserem comungar, sentam-se. Os que quiserem comungar, ficam de pé com as mãos à vossa frente.
Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Bebendo teu sangue neste cálice, bebo o sangue da nova aliança, o que derramaste pelos homens para remissão e esperança. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Tomando o pão que é teu corpo, comungo a Igreja transcendente, faz teu corpo eterno a minha alma, pela fé me salva para sempre. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Levarei comigo a tua luz, irei pelo mundo anunciar que por nós morreste numa cruz, mas pudeste a morte derrotar. Tomo este pão e este vinho em memória do meu Salvador. Tomo este pão e este vinho, são o corpo e sangue do Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam. Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para
creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e sangue de Cristo, fazer que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, estamos neste período que somos chamados a ter alguns cuidados também, e por isso continua a haver a celebração da Eucaristia durante a semana, às 19 horas, às 7 da tarde, e durante a manhã, entre as 10 e 1 da tarde, costuma estar espaço aberto para aqueles que quiserem rezar diante do Santíssimo Sacramento. Todas as pessoas que quiserem participar na Eucaristia, por enquanto, ainda terão que se inscrever. Como veem, hoje estava lotada a nossa celebração. Esperemos que o mais rapidamente possível possamos estar mais à vontade, pode ser assim, para a sua Eucaristia, mas sempre com uma atitude de prevenção que temos que ter também diante deste problema que nos aflige. Por isso, não se esqueçam de inscrever nas celebrações atempadamente para poderem ter um lugar nelas. Os horários das missas são durante sábado e domingo são os mesmos, 5 e 7 da tarde ao sábado, e ao domingo às 9 horas, 10h30, meio-dia e 7 da tarde. Nós agora em seguida, aqueles que quiserem poderão contribuir com a sua oferta. Como é habitual, o peditório é feito no fim da missa. Quando sairmos, daremos a nossa oferta, por isso, aqueles que puderem assim contribuir para as despesas que continuam a ter a paróquia. Quando sairmos, iremos juncar-nos lateralmente, consoante a indicação dos voluntários, sendo que os primeiros que estão mais perto da porta serão os primeiros a sair, sempre lateralmente, e os últimos a saírem serão os que estão mais perto do altar. Vamos com calma, com serenidade. Como disse, isto é chamado um teste de esforço. Portanto, vamos ver como é que estamos. Começamos a estar muito impacientes. Qualquer coisa que está dentro de nós. O problema não está no Covid. Nós vamos dizer que o pé é tudo para ele. O problema está dentro de nós. Andamos um bocado exaltados, não temos serenidade, não temos a presença do Senhor no meio de nós. Portanto, não vamos mandar a culpa para ele, que agora tem as costas largas e apanha com tudo, não é? Portanto, vamos fazer assim com calma, com serenidade, e se realmente eu acredito que possamos aprender a confiar mais no Senhor, a sentir a experiência de quem está connosco neste tempo mais complicado e exigente da parte da Igreja e do mundo inteiro. Não esqueçais também durante esta semana de rezar pelos nossos 5 irmãos que irão, se Deus quiser, ser ordenados sacerdotes, irão ter um retiro durante estes dias, nomeadamente pelo nosso Eduardo, não é? Que irá ser Eduardo, que será a ser ordenado também nos Jerónimos no próximo domingo à tarde. Rezai por ele, para que Deus também o ajude a ser sacerdote santo dedicado ao serviço da nossa Igreja. Vamos agora fazer a oração dos 85 anos de dedicação do altar. Nossa Senhora da Purificação, queremos agradecer-te estes 275 anos de graças sobre a comunidade de Oeiras. Virgem Santa, dirige o teu olhar sobre todos nós, para que sejamos testemunhas alegres da ressurreição do teu Filho. Mantém aberto o nosso coração à vontade do Pai. Cuida da nossa paróquia, para que continuemos a dar frutos na fé, na esperança e na caridade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, que vos acompanhe. Louvado
sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor. Nós queremos louvar-te em todo o tempo, pela lua, o sol e as estrelas, e por todas as tuas criaturas que há no mundo e são tão belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, 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 pela terra que a todos nos sustenta, pelos frutos, as ervas e as flores, pelo dia com sol ou em tormenta, nós cantamos os teus louvores. Louvado sejas, ó meu Senhor, 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 pelos lares que vivem tão unidos e são fonte fecunda do teu povo, pelos jovens que lutam com pujança para termos um mundo novo. Louvado sejas, ó meu Senhor, 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 por aqueles que sofrem injustiça, na certeza de que haja liberdade, pelos homens lançados na aventura de semearem a felicidade. Louvado sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor, louvado sejas, ó meu Senhor.
misericórdia.